Mas vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de dois componentes. Vocês estão vendo minha tela aí? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso é verdadeiro, né? Então essa tela que eu compartilhei no portal, Opa. ela tem dois componentes novos aí na nossa aplicação, né? Um chama JCombo Box, né? Que é, nada mais é do que um seletor, né? Você dar a opção do usuário selecionar no caso aqui, um perfil, né? Então, o que esse componente faz? Ele vai lá no nosso banco de dados, né? Verifica quais são os administradores cadastrados, os perfis cadastrados, e aí monta aqui uma série de opções aqui para o usuário selecionar, né? Então, essa montagem os dados aqui apresentados para o usuário são dados que já estão previamente cadastrados no banco de dados. Precisa obrigatoriamente ser cadastrado no banco de dados? Não, né? Eu posso relacionar aqui um monte de itens, né, que o usuário pode selecionar. Mas qual a vantagem de eu ir lá no banco, né, e verificar quais são os perfis existentes no banco, né, e montar o componente dinamicamente? A vantagem é que se eu amanhã criar um novo perfil, esse componente aqui se monta, né, as opções desse componente se montam de maneira automática, né? Então, a maioria das vezes que a gente implementa no mundo real, né, no dia a dia, um componente combo box, a gente monta ele através de dados cadastrados lá no banco de dados, né? Deixa ele de maneira dinâmica, né? E esse componente aqui, que nada mais é do que uma tabela, né, onde eu apresento os dados dos usuários cadastrados. Então eu cadastro aqui e ele vai incrementa mais uma linha aqui, né, do objeto do usuário cadastrado aqui no banco de dados. Eu poderia botar numa tela separada? Poderia, né? Não tem. Na verdade, na prática, né, no mundo real, né, eu jamais faria isso, porque eu estou expondo, né, alguns dados pessoais de outros, né? A ideia aqui é só cadastrar um usuário, né? Eu tento imaginar que essa tela aqui seja uma tela interna, né? Não uma tela externa que o usuário da internet ou o usuário externo possa cadastrar e visualizar aqui os dados. Outra coisa, se vocês lembram daquele BC Crypt que a gente estudou? Depois a gente vai ter que colocar aqui, né? Porque a senha está sendo apresentada de maneira clara, né? Tipo assim, eu estou vendo quais são as senhas aqui. Mas beleza, vamos lá. Esse é o nosso primeiro componente aqui, chamado JCombo Box. Vamos lá no NetBeans. Então, eu tenho aqui minha tela cadastro de usuário, né? Ela não tem o componente para me selecionar lá o perfil, né, desse usuário que eu tenho cadastrado. Lembra que a gente colocou como default, como padrão, o perfil comum, né? Então, toda vez que eu cadastrasse aqui um usuário, ele automaticamente, já definido lá no controller do usuário, que ele seria um usuário comum, né? Mas vai chegar um ponto em que eu preciso cadastrar aqui o tal do usuário, preciso dizer que esse usuário que eu estou cadastrando tem um perfil qualquer, né? Então, eu preciso aqui de um componente chamado Combo Box. Como que eu trago esse componente aqui para minha tela, né? Bem simples. Existe um componente aqui chamado caixa de combinação, né? Que se eu clicar aqui, deixa eu ver se ele vai apresentar. Tá, ele vai apresentar, deixa eu ver, apresenta, né? Dá o nome do componente. Não sei se vocês estão vendo aí. Java Swing, J, né? J, Combo Box. Então eu vou simplesmente arrastar aqui para cá. Eu vou dar uma esticada aqui, né? Vou até mudar o tamanho da fonte aqui para propriedades. Botar para ficar um pouquinho maior. 18. Fechei. Eu vou alterar aqui a minha variável, né? O nome da variável. Geralmente, o que eu faço? Por default, né? Para facilitar a manutenção. Eu deixo o nome do componente com letra minúscula. Então, deixa eu combo box, né? E aqui esse combo box ele vai selecionar o perfil, né? Então eu digo aqui perfil. Então, o nome da variável combo box perfil. Segundo, né? Esse combo box, o objetivo dele é selecionar perfil, né? Então, quando eu vejo aqui nas propriedades, ó, botão direito, propriedades, né? Ele já deixa pré-selecionado o modelo, né? Tipo assim, ele deixa o item 1, item 2, item 3. Se eu olhar aqui, só abrir aqui, ó, nos três pontinhos, ele já tem os itens que compõem o corpo do combo box. Espera aí, deixa eu só mostrar para vocês que fica mais fácil visualizando aqui, ó. Vou visualizar a tela. Então eu já tenho aqui as opções: item 1, item 2, item 3 e item 4, né? Só que isso aqui é um default, né? À medida que eu arrasto o componente aqui para a tela,
Ele já traz isso para mim, né? Só que eu não quero selecionar itens, né? Eu quero selecionar perfis, né? Eu quero selecionar um perfil 1, ou outro perfil que é administrador, ou o perfil que é comum, né? Então, o objetivo aqui é selecionar perfil. Então, fechando aqui, eu tenho uma propriedade aqui no... Tô rápido, né? Botão direito, propriedades. Eu tenho uma propriedade aqui no código, na aba código, chamada parâmetros de tipos de parâmetros, né? Qual tipo de parâmetro que eu quero colocar dentro do meu combo box, né? Eu posso colocar perfil, eu posso colocar usuário, eu posso colocar string, né? Que é o que está hoje. Por default, ele é string, né? Por isso que eu seleciono item 1, item 2 e item 3. Mas eu não quero string, né? Eu quero um tipo que eu tenho aqui, que foi criado dentro da minha aplicação. E esse tipo é perfil, né? Como aqui é uma digitação, né? Eu estou digitando, eu não posso errar, né? Porque senão vai dar erro, porque não vai achar a classe, né? Então, o nome da classe perfil começa com letra maiúscula, e aí o nome da classe aqui, perfil, entre esses maior e menor, certo? Então tá aqui o nome da classe. Então, este combo box, os seus itens internos serão não de strings, mas de perfil, né? Quando eu fechar aqui, se vocês perceberem, vai dar um erro na classe. Deixa eu salvar, que aí vai ficar vermelha. Por quê? Os itens que eu estou adicionando aqui nele não são perfis, né? Os itens que foram adicionados aqui, que já vieram por default, na verdade. Cadê? Voltando aqui na propriedades, né? Model. Esses itens aqui, eles não são perfis, né? Eles são string. Então, o que eu faço? Eu tiro, porque não é isso que eu quero, né? Tá aqui, ok. E aí eu não tenho mais nada lá dentro de perfil. Fechar. Ou seja, meu combo box, quando, deixa eu salvar aqui, saiu o alarme, né? Porque eu estava adicionando string num combo box que é do tipo perfil, né? Que tem itens perfil. E aí, quando eu mando montar aqui, ele não tem mais nada, né? Ele não existe mais nenhum componente. Então, eu tenho que aqui adicionar perfis que estão dentro do meu banco de dados, né? Então, eu tenho que adicionar aqui a esse combo box lá todos os meus perfis que estão cadastrados lá no meu banco de dados. Então, vamos fazer isso aqui, né? O que eu faço? Eu venho aqui, ó, código fonte. Existe dentro da tela, né, um método que é chamado, que é invocado, né, que está no construtor da tela, da classe Java, que leva o mesmo nome, né, da classe. Então, esse aqui é um método construtor da classe Java. E existe, assim que aqui é instanciado, né, um objeto dessa classe, o método construtor vai lá e inicia todos os componentes da minha tela, né? Então, existe assim que qualquer objeto, não, no caso a tela é instanciada, criado um objeto dessa tela, os componentes são inicializados. Quais são os componentes? JCombo Box, tabelas, text fields, labels. Então, todo componente da tela é inicializado, né? Então, eu sei que aqui os componentes foram inicializados. Além de inicializar os componentes, eu quero incluir, né, dentro daquele combo box todos os itens, né, do meu banco de dados, né? Então, eu tenho que pegar quais são os perfis que existem no meu banco de dados e adicionar, né, ao meu combo box, ao meu componente, né? Olha só. Como é que eu faço para consultar o banco de dados aqui na tela? Existe um componente que é chamado combo box, né? Combo box perfil, né? Eu preciso adicionar um perfil, né? É de item aqui. Eu preciso adicionar um perfil, né? Aqui dentro eu preciso colocar um perfil. Por exemplo, um new perfil. Só para botar um perfil aqui. Eu preciso adicionar um perfil. Só que eu não quero adicionar um new perfil. Eu quero adicionar um perfil existente no meu banco de dados, né? Então, como é que eu faço para entregar para esse componente aqui um perfil, todos os perfis que estão dentro do meu banco de dados? Eu preciso consultar o banco de dados, certo? Como é que eu consulto o banco de dados na tela? Primeiro tem que instanciar um objeto da classe do controller.
Então, o controller já está instanciado aqui, ó, na linha 27, né? Sim. Eu tenho uma instância da classe controller, né? No meu caso, o que eu fiz, né? Eu jamais, já volto a repetir, jamais eu vou colocar aqui dentro da tela um DAO, né? Sempre o controller. Dentro da minha classe controller aqui, não sei se eu já fiz controller usuário. Eu criei um método para listar todos os perfis, olha aqui, né? Como é que ele vai listar todos os perfis, né? Ele vai fazer uma lista de todos os perfis, ou seja, ele vai me entregar, né, uma lista de todos os perfis existentes no banco de dados. Então, eu só vou retornar para quem invocar esse método, né? Eu vou retornar perfil DAO, listar todos, né? De fato, é uma lista de perfis. Então, eu já criei aqui, até posso esperar um pouquinho para vocês criar, para quem está implementando de cara. Alguém está implementando ou eu posso seguir para frente? Eu tô, professor. Então, dá rapidinho, se eu até copiar aqui, fica mais fácil para ti. Copiar e levar aí para ti. Isso aqui nada mais é do que um método dentro da minha usuária controller, né? Que me devolve todos os usuários, todos os perfis que estão cadastrados no banco. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu salvar aqui só porque eu dei um enter aqui. Na minha tela, cadastros de usuário, eu vou invocar, né? Após inicializar os componentes, eu venho aqui e falo o seguinte. Usuário controller. Usuário controller me devolve aí toda uma lista, né? Listar todos os perfis. Me dá aí a lista de todos os perfis, né? Aqui é a lista de todos os perfis. O que eu tenho que fazer com todos esses perfis, né? O add item, ele adiciona um perfil, né? Eu posso ter aqui um retorno desse método aqui, um perfil, né? Se tiver um perfil cadastrado, posso ter nenhum, né? Posso ter um perfil, posso ter dois, posso ter três, posso ter quatro, posso ter cinco. Qual é a garantia que eu vou saber quantos perfis tem aqui, né? Então eu não sei. Eu sei que é uma lista, né? Pode ser zero, pode ser nenhum, né? Pode ser vários perfis aqui cadastrados. Então o que eu faço? Eu faço um for dentro dessa lista, que eu vou percorrer essa lista. Eu vou for, né? Para cada perfil, você encontrar aí, ó, perfil, perdão, essa aqui é a variável, 2 pontos, aí eu coloco a lista, né? Quem que é essa lista aqui? Tiro esse enter, apago isso aqui, ó. Para cada perfil que você encontrar nesta lista que vai retornar aqui, faça isso, olha só. Abre, fecha chaves. Abre, fecha chaves. Para cada perfil que for encontrado nessa lista que retornar, você vai pegar o componente combo box e adicionar. Né? Adicionar quem não é o new field, é o perfil que você encontrou lá, naquela lista. Então, para cada perfil que ele encontrar, ele vai adicionar aqui, ó, perfil. Beleza? Alt Shift F. Organizei meu código. Método construtor da classe tela cadastro de usuário. No método construtor, eu tenho invocando init components, que é para iniciar os componentes, que é um método da própria tela, ele já vem, quando eu crio o JFrame, ele já está lá, né? E aí, abaixo disso, eu busco no meu usuário controle todos os perfis que existem no banco de dados, né? E para cada perfil que ele encontrar, ele pega o combo box e adiciona como item lá no combo box, né? Então, se ele encontrar um, vai adicionar um item, dois e assim sucessivamente. Então, à medida que eu for cadastrando, ele adiciona de maneira automática. Tranquilo. Vou mandar executar esse cara aqui. Então, executar arquivo. O que ele vai acontecer? Olha só, né? Ele tem um perfil administrador, um usuário comum e um usuário avançado, né? O de vocês não vai fazer porque eu fiz um seguinte contexto aqui. Não sei se vocês já viram um tal do método chamado toString. Alguém aí já viu o método toString? Já, professor. Já, né? O que acontece? O toString, por exemplo, se eu der um system out println no perfil, né? Deixa eu fazer isso aqui, ó. Fazer aqui, ó. Posso fazer até dentro do while aqui. Dentro do laço, né? Se eu tiver salt
ao invés de mandar imprimir o perfil, né? O perfil é um objeto, certo? O perfil é um objeto. Ele vai imprimir, quer ver? Deixa eu executar aqui, né? Ele vai, aqui, ó, ele vai imprimir essa palavra, administrador comum e avançado. Se eu não tivesse feito lá na minha classe entidade, cadê aqui a entidade aqui? Vamos lá na entidade perfil, né? Eu tenho uma entidade chamada perfil, né? Os atributos dessa entidade, né? Código, nome, descrição, e eu coloquei um método aqui chamado toString, que eu sobrescrevi, que esse método é da classe object, né? Mas vamos supor que eu não tenha sobrescrito esse método aqui, né? Fica uma classe, uma entidade padrão, né? Só com os seus métodos gets e sets de acesso, através do Lombok aqui. Então eu tenho código, nome e perfil. Olha só como é que vai ficar a nossa classe, o nosso SOUT, né? O nosso System Out Println, quando eu mandar imprimir esse executar arquivo. Olha aqui, né? Ele imprimiu a referência, né? Tente imaginar que o meu objeto, né, que foi criado, o meu primeiro objeto, perfil administrador, meu segundo objeto, perfil usuário comum, e meu terceiro objeto, perfil usuário avançado, eles são armazenados dentro dessa referência aqui, né? Então, isso aqui é que vai ser apresentado, né? Quando eu faço sort de um objeto, né? Quando eu imprimo a referência, eu não imprimo um dado específico daquele objeto, né? Olha só como é que ficou o nosso combo box, né? Só que eu não quero que quando eu faço um print, né, quando eu mando imprimir o objeto, que ele me mostra a referência, porque a referência não é o que eu quero, né? Então o que a gente faz? Na maioria das vezes a gente vem aqui na própria entidade, no caso o perfil, né, e sobrescreve um método chamado toString. Onde é que está esse método? Toda classe é filha, né? É filha de uma classe chamada object. Então esse método toString está na classe object. Então já existe lá, né? E aí quando eu coloco aqui, ó, escrevi to, Ctrl barra de espaço, aí ele me deu essa opção, né? toString substituir. E aí ele me mostra aqui, retorne esse toString aqui. Só que eu não quero retornar toString, né? Então retorne. Eu posso escolher, quando eu for imprimir, né, um objeto da classe perfil, eu posso escolher qualquer um desses atributos para devolver, ou todos, né? Eu posso devolver todos, né? Nesse caso aqui, quem imprimir, né, um objeto do tipo perfil vai ter como resultado, né, um retorno, né, como objeto de retorno, eu posso colocar a descrição, o nome ou o código, né? No caso, eu quero colocar o valor this, que é deste, né, dessa classe, ponto, nome. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, toda vez que eu fizer um sort, né, um system, imprimir um objeto da classe perfil, ele vai retornar o nome daquele objeto, né? Se for avançado, vai ser avançado. Se for comum, vai ser comum. E se for o outro tipo lá, vai ser o nome, né? Eu posso imprimir o nome. Então, salvei aqui. Quando eu salvei, voltando aqui na tela de cadastro de usuário, executar arquivo, né? O sort vai imprimir o nome dos perfis aqui, administrador, comum e avançado, e meu combo box o nome, né? De tal forma que o usuário aqui, ó, ele já nasce pré-selecionado o primeiro item, né? Ou seja, se ele não selecionar, vai ser administrador. Aí ele vai selecionar comum ou avançado. Beleza? Né? E qualquer outro perfil que for criado no banco, ele vai estar aqui relacionado de maneira automática, né? Na hora que eu iniciar o componente, ele vai lá no banco e verifica todos os perfis e traz para mim e já monta aqui o meu combo box. Ficou aqui estranho porque ficou aqui no meio, né? Eu tenho que, sei lá, dar uma organizada aqui. Eu vou só botar aqui e vou dar um nome para isso aqui, né? Porque senão fica vou botar aqui um label, né? Uma etiqueta e vou dizer que isso aqui é nome. Alterar texto, editar texto é o perfil. Onde o cara vai selecionar o perfil
É só um label, eu não vou mudar o nome de variável, só mudar propriedades aqui para arroba 18. Fechar. Então, beleza. Toda vez que eu precisar usar esse componente, já está aí, né? Já está selecionada, beleza, né? Beleza. Próximo passo que eu tenho que fazer aqui é setar na minha classe usuário que está sendo cadastrado, né? Eu tenho que, toda vez que eu digito o CPF, vai ser setado lá no usuário o valor do CPF, nome do usuário, username, senha, data de nascimento e esse perfil, né? Então, para me setar aqui, eu volto aqui no código fonte, né? Eu lembro que eu tinha, deixa eu dar um Alt Shift F para organizar meu código. Aqui o construtor iniciou, montou o componente, encheu lá o componente, voltando aqui. Lembra aqui que eu estava montando o meu usuário, né? O usuário está aqui. Citei o texto CPF com text field, o nome com text field, o username com text field, a senha, né? Eu peguei lá o valor do campo password, né? O telefone é a mesma coisa e o usuário, eu tinha até feito aqui, eu só comentei. O que acontece? O usuário, o set perfil, a gente tinha colocado aqui é um perfil, se eu não me engano, era 102, né? Já pré-definido. Então, o que eu tenho que fazer aqui com o set perfil, né? Primeiro, eu vou lá no combo box, que é o meu componente, né? Combo box, que é a minha variável que representa o componente, e invoco o método selectItem. Só que esse método selectItem, ele me devolve, né? Ele me devolve um object. Ele não me devolve um perfil, né? Então, se eu tenho um objeto aqui, né? E eu preciso setar aqui no meu usuário um perfil, o que acontece, né? Eu transformo, né? Eu faço um cast. Eu transformo esse objeto que está sendo retornado aqui em um perfil e seto, ou seja, ó, eu tenho aqui o usuário, set perfil. Aí eu tenho que passar aqui dentro dessa dois parênteses um perfil, né? Só que o meu combo box ele me devolve um objeto, né? Então eu só fiz um cast aqui de perfil, né? Eu só diz que esse objeto retornado é um perfil, certo? Outra coisa que eu fiz a mudança, e eu espero que vocês mudem aí também, acontece o seguinte, lembra dos relacionamentos que eu tinha entre dois objetos, né? Entre usuário e perfil, qual tipo de relacionamento que eu tenho? É um relacionamento do tipo... Existe um usuário na nossa aplicação sem perfil, né? Não, né? A princípio, ele não compõe, mas ele existe um relacionamento simples ali, né? Uma agregação simples. Então, o que eu fiz aqui na minha entidade usuário, né? Tá aqui, ó, a entidade usuário. Dei usuário aqui. O que eu mudei também, né? Nossa entidade usuário, existia um perfil aqui chamado código de perfil, né? Essa variável aqui, se vocês perceberem no código de vocês, ela é código de perfil, né? Então, na verdade, não. O usuário, ele tem um perfil completo, né? Um perfil não é só o código de perfil, né? Então, ele tem um perfil completo. Mas depois vocês mudam aí, porque vai ter que mudar lá tanto no DAO, né? No DAO de usuário, vai ter que mudar, enquanto na tabela. Na tabela não, na tabela continua só o ID mesmo, porque a tabela é relacional, né? Não é orientada a objeto. Mas beleza, voltando aqui na nossa tela de cadastro, então eu já tenho, setei aqui o meu perfil. Como é que eu setei o perfil? Eu peguei o componente, que é o combo box, invoquei o objeto que está selecionado, vai me devolver um objeto e eu disse que esse objeto é do tipo perfil e setei no meu usuário, beleza? Agora simplesmente eu tenho que cadastrar, nada mais, né? Se eu clicar no botão cadastrar, eu vou fazer um cadastro desse objeto, né? Vamos testar? Vamos lá, executar aqui, só para executar a própria tela, que aí fica mais tranquilo. Ah, já tem uma tela aberta ali só, se eu fechar aqui. Você está gravando? Estou gravando. A última aula eu não gravei, perdão. Senhores, mas independente de eu gravar ou não, né? A dúvida tira em loco, né? Porque não fica dependente só do vídeo, porque é bom vocês, tipo assim, tentarem olhar que a dúvida em loco a gente sana ou tenta sanar no máximo
rapidinho aqui. A dúvida de um pode ser a dúvida de outro, enfim, né? Executar arquivo. Então, vamos lá, nossa telinha aqui, né? Eu vou botar um CPF qualquer aqui para qualquer coisa, certo? Qualquer coisa aqui também, né? Vou botar Úrsula. Maiúsculo aqui. Úrsula. A gente não tinha feito o fluxo dessa tela aqui não, né? De salvar e abrir a outra. Eu vou dizer que é URLS A 123 dia 4/12/2021. Nasceu ontem. Nem nasceu ainda, não. Sacanagem. Por 2020. 61. Tá. E aí eu posso dar para ela qualquer tipo de administrador aqui, né? Eu vou dizer que ela é comum, né? Só pra... Aí ela, tipo assim, como a gente não fez para clicar aqui e fechar, aí não fechou, mas deve ter cadastrado. Tanto que se não cadastrou, ela vai dar um erro aqui, porque é o mesmo username, quer ver? Aqui, ó, viu? Ou seja, já foi cadastrado mesmo, de fato. Beleza? Vamos aqui agora a outro componente para a gente botar aqui e verificar se a Úrsula foi cadastrada, né? O nosso segundo componente que a gente tem que ver nessa aula, né, que na verdade, é uma relação, né, dos dados cadastrados, né? Ou seja, se eu estou cadastrando o usuário, eu vou apresentar uma relação, uma tabela, né, de todos os usuários que ali estão cadastrados, beleza? Então, como é que eu faço aqui no nosso projeto para acrescentar aqui embaixo? Tipo assim, eu posso crescer essa tela aqui e acrescentar aqui embaixo uma tabela, né? Quantos usuários tem no meu banco de dados? Diga aí o número. Falem. Quantos usuários? Quantos usuários tem no meu banco de dados hoje? 0? Hoje eu tenho no mínimo a Úrsula e eu, né, cadastrado, né? Que eu acabei de cadastrar a Úrsula aí, né? Só que o que acontece, né? Eu não sei quantos são, né? Tipo assim, imagina que eu vou construir uma tabela aqui, né? E eu tenho que deixar um espaço de quantas linhas? Né? Quantas linhas que eu tenho que deixar aqui? E se esses usuários crescerem, né? Começar a crescer, né? Como é que eu vou apresentar numa tela desse tamanho aqui, ó? Imagina que eu tenho esse tamanho de tela. Toda tela, ela tem um limite, né? Eu não posso ficar crescendo aqui, nem crescendo nas laterais, porque acaba que eu tenho um limite normal da tela, né? Então, por mais que eu coloque aqui embaixo uma lista, eu tenho que delimitar o tamanho máximo dessa lista, né? E eu posso delimitar o tamanho de linhas de uma tabela? Ó, só pode ter tantos usuários na minha aplicação. Passou disso, eu não consigo mais apresentar na tela, né? Qual o recurso que utiliza, né? Que à medida que for incrementando, né, o número de linhas, né? A gente imaginar o seguinte, vamos lá. Aqui na própria tela, dá para me mostrar para vocês, né? Imaginar isso aqui, ó, né? Vou dar uma expandida aqui. O que acontece quando aumenta o número de coisas aqui, ó, dentro olha, dentro dessa tela aqui? Imagina que isso aqui seja uma tela. Aparece esse negócio aqui, ó, né? Como é que barra de rolagem, né? Então pode ficar aumentar à vontade. À medida que aumenta, esse negócio vai aumentando, de tal forma que eu consiga percorrer, né? Só que o meu espaço físico dessa tela aqui é esse, ó, esse pedaço aqui, né? Mas eu posso criar vários projetos aqui, em vários meses, e isso vai aumentando, ó. Vai aumentando, né? Isso, ou seja, eu não estou limitando o conteúdo da tela, né? Eu simplesmente crio uma coisa chamada barra de rolagem, né? E isso vai, e se isso for incrementando aqui o conteúdo da tela, esse aqui vai diminuindo e vai permitindo que eu faça isso, né? Então, esse pedaço da tela aqui, ó, esse painel da tela, a princípio ele é fixo, né? A princípio não vai crescer tanto aqui, esse pedaço aqui. Mas esse pedaço que eu vou colocar aqui é uma tabela, né? Que hoje tem lá 2 usuários, mas pode ter 10, 20, 30, 40, né? E se eu quiser apresentar, eu vou ter que botar um mecanismo aqui de barra de rolagem, né? Porque eu não vou poder crescer essa tela aqui
de maneira demasiada, né? A tela ela se apresenta dentro de um monitor, né? Dentro de uma visão, né? Então eu tenho que colocar algum dispositivo aqui que permita aparecer uma barra de rolagem, né? Então tem um componente aqui que é um painel, né? É esse mesmo painel que a gente tem aqui, só que ele tem uma característica, né? Ele tem barras de rolagem, e essas barras de rolagem elas só são apresentadas se o conteúdo que tiver dentro desse painel crescer acima do tamanho que eu colocar aqui desse painel. Então, existe aqui, ó, painel de rolagem, né? O que eu vou pegar o painel de rolagem? Porque eu sei, por que eu estou usando esse painel de rolagem? Porque eu sei que é uma tabela que eu quero apresentar aqui embaixo. E essa tabela hoje tem 2 linhas, ótimo, perfeito. Mas ela pode ter várias linhas, né? Então eu vou dizer que esse meu painel de rolagem, os componentes que estiverem aqui dentro desse painel de rolagem, né? Eles têm esse tamanho aqui, ó, de apresentável, né? Se esses componentes aumentarem, aí vai aparecer uma barra de rolagem aqui para permitir que eu consiga navegar sobre o meu conteúdo que está aqui dentro, né? Então, o meu limite de tela aqui é esse, certo? Todo mundo entendeu o motivo aqui da barra de rolagem, de eu ter colocado um painel de barra de rolagem aqui, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Então, beleza. Depois que eu coloquei esse painel aqui, o que eu vou colocar aqui dentro? Existe um componente chamado JTable. Cadê o JTable? Vamos, alguém me ajuda aí a achar o JTable. Eu sei que ele tá aqui. Se for uma cobra, ele tá me mordendo. Vai me morder. Senhores, Tabela última ali do controle swing. controle swing. Lá em cima, onde pega label e tudo, a última. Onde Perdão. você pega os labels lá? No segundo. Ah, tá. Isso, aí Beleza. a última, lá na última fileira. Ah, tabela, né? Olha o nome do componente, é JTable, né? Só que aí botou aqui no português, ficou tabela, né? Então, o que eu vou pegar? Tirar o componente aqui e levar para cá, né? Para dentro do meu JCombo Box aqui. JCombo não, meu painel de rolagem. Tá aqui, né? Naturalmente, a tabela já é feita aqui com 4 colunas, né? 4 colunas e uma, duas, três linhas, né? Só que essas linhas, elas não são montadas, elas não são... eu não tenho só 3 linhas, né? Depende do número de usuários que eu tenho. E eu não tenho só 3 colunas, né? Isso aqui, então, como default, o simples arrastar aqui, ela já me trouxe aqui esse número de colunas. Como que eu sei o número de colunas lá vai depender dos meus atributos, né? Então, quais são os atributos de usuário? Aí eu venho aqui, né? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no caso aqui, a gente vai apresentar todos os atributos. Então, eu tenho que ter 9 colunas, né? E quantas linhas eu tenho que ter nessa tabela? Eu sei que eu vou definir 9 colunas, porque eu tenho 9 atributos do meu objeto, né? E quantas linhas eu tenho que definir? De acordo com o que tiver, né? De acordo com o que tiver. Então, eu não vou definir nenhuma linha, né? À medida que ele consultar lá no banco, né, e verificar que tem um usuário, ele vai adicionar uma linha, né? Essa adição de linhas, ela não vai ser definida agora, como a gente definiu o número de colunas. A gente vai definir o número de colunas e as colunas aqui, mas o número de linhas vai depender do quantitativo que existe lá dentro do meu banco de dados. Então, essas linhas elas vão ter que desaparecer, né? E aqui eu vou ter que incrementar mais 5 colunas e mudar o título aqui dessas colunas. Volta aqui na minha tabela, né? Ela nasceu aqui, ó, JTable. Primeiro, né? Vamos alterar o nome da variável, né? JTable, então eu vou dizer tabela usuários, né? Usuários. São vários usuários que podem... Usuários cadastrados. Só para facilitar a minha tabela usuários cadastrados. Pronto, ok. Então já me deu o nome da variável. Existe uma propriedade. Deixa eu...
propriedades lá embaixo. Uma propriedade aqui da tabela que é model. Perdão, cadê o model? Deixa eu ver isso daqui. Diz que quais são os itens, né, que eu quero armazenar lá dentro. Model lá no Cadê? começo. Model lá no começo. Cadê? Como é que eu tinha achado? É, tem negócio pequeno, tá Embaixo difícil. onde troca a fonte. Tá. Você entrou no scroll pane, professor. Não foi na tabela. Ah, perdão. Deixa eu ver aqui. Ah, para mim garantir que eu estou aqui, eu posso vir aqui na navegação de componentes. Só aqui, ó. Aqui, table, tabela aqui, né? Propriedades. Agora sim. Cadê o model? Tá aqui, né? Ó, model, modelo de tabela. Eu venho aqui, aí ele me apresenta lá, né? Coluna 1, né? O título da coluna 1. O título da minha coluna 1, pelo nosso modelo lá, vai ser o ID, né? Então eu coloco só, clico aqui em cima e digito aqui ID. ID. A minha segunda coluna vai ser o CPF, né? Se eu não me engano, CPF. A minha terceira coluna vai ser Nome. o nome, né? Quarta coluna é username. Username. Senha. Inserir aqui, ó. Eu vou inserir o número, mais umas colunas, vou inserir várias aqui. 7, 8, 9. Pronto. E username. Acabou de torcer nome, username. Não, ele tá aqui já. O que aconteceu? Ela veio para aqui para baixo. Eu vou mover para cima. Pronto, username. Aqui vai ser senha. Aqui, se eu não me engano, senha. Depois da senha vem Telefone, eu acho. telefone. Telefone. Matrícula. Matrícula. Perfil e data de nascimento. Perfil. Não botei matrícula aqui, não, perdão. Matrícula. Matrícula. E aqui eu uso português, isso que não é nome de variável, é só nome de título, né? E tem que usar o português clássico, né? Com acento, perfil e data de nascimento. Data de nascimento. Senhores, esse aqui, ó, o tipo, como todo mundo é filho de object, pode deixar object, mas se vocês quiserem, eu quero botar string, botar integer, botar, enfim, eu posso aqui definir o tipo que eu quiser. Deixando object, porque todo mundo é filho de object. Outra coisa, eu quero ser editável, ou seja, na hora que eu apresentar aquele dado ali para o usuário, eu vou lá e consiga dar uma editada, se eu posso até editar na tabela, mas aí eu teria que ter um botão embaixo para dizer assim, vai lá e comita no banco, né? Vai lá e salva no banco. O que isso aqui é dado de banco? Nada, não é um dado que é um dado que está armazenado no banco, né? Então eu estou recuperando dados armazenados no banco. Eu posso até editar, mas não tem sentido nenhum. Então, não editável, né? Não vou deixar por enquanto editado. Eu vou deixar sem edição essas novas colunas. Então, número de linhas, né? Eu vou excluir as linhas. Não tem sentido. Colunas 9, linhas são excluídas. Ok. E fechar aqui. Então, quando eu for apresentar aqui, né? Ficou grande, depois a gente, quando for executado propriamente dito, ele vai botar a barra de rolagem aqui para que eu possa visualizar a data de nascimento. Depois tem como também dimensionar essas colunas aqui, né? Mas vamos nos preocupar com o dado mesmo, com a coisa que eu quero colocar aqui dentro, né? Com o valor dos usuários que eu quero pesquisar, né? Beleza? Então tá aqui, minha tabela, dentro já defini os títulos, tirei as linhas e agora eu vou tipo assim, consultar os dados, né? Pegar os dados iniciais e encher aqui nessa tabela, né? Popular, digamos assim, essa tabela aqui. Então, como que eu faço? Salvar aqui, deixa salvando, beleza. Venho aqui no meu código fonte. Lembra que a gente tem um componente, não, um método, né, que é um método construtor. Ele inicializa os componentes e agora, nesse ponto aqui, eu preciso
verificar se existe alguma coisa lá de usuário cadastrado no meu banco, né? Como é que eu faço? A mesma coisa aqui, né? Senhores, estão aí? Silêncio, vocês hoje é sexta. Senhores, se eu tivesse em aula, vocês não iam dormir. Vocês não me conhecem quando Qual foi a estou pergunta, professor? presencial. Eu tava Vocês não conhecem a fama do professor Ivan, não? Ah, não. A gente nem estudou direito. Nem estudou, vocês nunca tiveram aula presencial. Ah, não, a gente teve um Não, mês só. teve um mês só. Quase um mês. Presencial, um mês. Vocês não. Porque, tipo assim, ninguém consegue dormir na minha aula. A não ser desse jeito aqui, que eu não tô nem vendo os olhos de vocês. Mas beleza, vambora, continua. Senhores, é o seguinte, eu preciso verificar se existem usuários cadastrados no meu banco, né? Como é que eu vejo? Eu criei lá no controller também, aí eu vou compartilhar com vocês, usuário controller, mais um método aí, né? O que é esse método? Ele me devolve, né, todos os usuários que estão cadastrados no meu banco, né? Mas não diretamente, tipo assim, eu consulto o controller, né? O controller se vira e me traz. Eu vou copiar aqui e já botar de novo lá para vocês, lá de novo, na mensagem. E aí vocês colocam aí direto aí no seu controller, usuário controller aí. Vamos voltar. Beleza, né? Então, listar todos nada mais é do que devolver todos os usuários que estão cadastrados lá no meu banco de dados, certo? Nada mais que isso. Vamos aqui. Tela de cadastrar usuários. Senhores, a classe JTable, né, não é uma classe, é uma interface, né? Então, toda vez que a gente tem uma interface, né, JTable, ela é uma interface, não é uma classe. Toda vez que a gente tem uma interface, a gente tem regras que precisam ser obedecidas e alguém vai implementar essa classe, essa interface, né? Então, existe vários modelos de tabelas, né? Swing, né? Várias, mais performáticas, tabelas mais bonitinhas, mas existe uma tabela default, né? E é a tabela default que a gente vai utilizar aqui, né? Então, eu vou pegar uma instância na nossa tabela default, né? E vou dizer que aquela tabela que eu tenho lá, né? Que é aquela JTable que eu tenho aqui, como é que a gente chamou essa tabela que é uma interface? Tabela, qual o nome que a gente deu da variável? Tabela. Cadastro. Alguém lembra? Tabela usuários cadastrados, não é isso? Então, tabela usuários cadastrados é digamos, é uma referência da minha JTable, né? Que é uma interface. Então, eu vou pegar o modelo, .getModel, que é isso aqui, getModel. Model, que é o modelo dessa tabela, a estrutura dessa tabela, que está aqui na minha tela, né? E vou colocar nela, eu vou dizer, né, que essa estrutura de tabela aqui, né, é uma tabela default, né? Existe uma classe agora, uma classe concreta, né, que é default table model, né? Existe default table model, que é a tabela padrão, né? Existe outras tabelas mais performáticas, mais bonitas, mais apessoadas, enfim. Aí à medida que eu vou criando também esses componentes, né, eu posso adicionar e dizer que é uma Ivan tabela model, né, Pedro tabela model, né, Daniel tabela model. Então posso criar componentes, né? Java já traz o Swing já traz esse modelo default, né? Eu vou chamar de tabela padrão, né? Tabela concreta, né, padrão, chamar tabela padrão, que é igual à minha tabela que já existe hoje, que está lá, né, que é a minha tabela lá, só que esses dois itens são incompatíveis, né? Essa aqui é um JTable e isso aqui é uma tabela default. Como é que eu faço para transformar isso aqui num tipo, né, de tabela model? Eu faço isso aqui, ó, cast, Ctrl V, Ctrl V, C aqui, cast. E agora sim, eu posso adicionar linhas, posso fazer o que eu quiser com essa tabela, porque este modelo aqui tem tudo que eu preciso, né?
E esse aqui é só uma casca, só uma estrutura, é só um modelo que está implementado numa classe concreta do tipo Default Table Model, certo? Então, método construtor, inicializei meus componentes, todos eles, criei lá o Combo Box e coloquei os dados aqui no meu Combo Box. Agora eu vou colocar os meus dados aqui na minha tabela padrão, né? Que é o JTable lá da nossa tela. Senhores, como é que eu faço para percorrer todos os usuários, né? E adicionar cada usuário que eu encontrar na minha tabela, né? Como é que eu faço isso, né? Primeiro, eu vou fazer um for, né? For para cada usuário, né? Usuário, para instância de usuário, senhores, usuário que eu encontrar em qual lista? Como é que eu busco a lista de usuários aqui, né? Usuário controllers, usuário controller. Eu tenho um método lá na usuário controller que eu passei para vocês chamado listar todos os usuários, né? Para cada usuário que eu encontrar aqui, eu vou adicionar, né, uma linha na minha tabela, certo? Verdadeiro ou falso? Alt F. Verdadeiro ou falso? Para cada usuário que eu encontrar aqui, eu vou adicionar nessa tabela padrão que está implementando lá a nossa tabela JTable cadastro de usuário. Para cada usuário que eu encontrar, eu vou acrescentar uma linha, né? Só que essa linha, ela não é composta por colunas. Verdadeiro ou falso? Senhores? Verdadeiro. Verdadeiro, né? É composta por coluna. Então, quando eu quero adicionar, né, linha na minha tabela, o que eu faço? Eu pego tabela, né, tabela padrão, ponto, add rows. Rows em inglês é linhas, né? Então, adicione linhas. Adicione linha. E como que eu vou montar essa linha, né? Ela espera receber um array, né? Esse add row, ele espera receber um array aqui dentro, né? Então, o que eu vou... Ó, tabela padrão, adicione essa linha, né? Então, aqui eu tenho um array, que esse array, ele tem... Para cada objeto que eu colocar nesse array, é uma coluna lá da minha tabela, né? Então, a minha tabela, ela é feita de usuários. Então, a primeira coluna, né, do meu usuário é o ID. Então, dentro desse array, né, eu vou botar um new, criar aqui um new object, que é um array de objetos, né? Aqui. E aí eu vou colocar aqui objetos, né, dentro desse array, eu vou colocar objetos, né? Então, a primeira linha que eu acho na verdade, a primeira coluna que eu vou preencher da primeira linha, né? Primeira coluna da primeira linha, né? É o meu ID. Então, usuário, né? Usuário, ponto, get ID. Cadê o get ID? Está aqui. Essa é a primeira linha. A segunda linha, não, a segunda coluna da primeira linha, usuário, ponto, get. A primeira linha, a segunda coluna. Qual é o objeto? CPF? Isso. Usuário. Depois nome. Usuário.get nome. Vírgula. Usuário. Usuário aqui. Ponto. Get quem? Username. Username. Usuário. Ponto. Qual o próximo? Atributo. Senha. Senha. Lembrando que essa sequência aqui é a mesma sequência que a gente colocou na tabela lá, né? Então, quando a gente colocou lá ID, nome, CPF, enfim, é a mesma sequência. Eu posso mudar? Posso, mas você vai perceber que o atributo vai estar em um lugar diferente, né? Tipo assim, se eu não manter a mesma sequência, acaba que eu vou estar botando data no lugar que não é data. Usuário,
Ponto get o quê? Telefone. Depois de senha, matrícula, né? O telefone. Telefone. Usuário. Ponto. Matrícula. Matrícula. Senhores, é difícil. Olha a verdade. Sim. É? Senhores, get perfil. Certo? Isso. E depois data de nascimento. Usuário. Ponto get data de nascimento. Pronto. Beleza. Fechei. Deixa eu Alt Shift F para fechar aqui. Para cada usuário que ele encontrar, ele vai adicionar uma linha e nessa linha, como é um objeto, é um array, né? Então para cada item, né, desse array, né, ele vai pegar o usuário, senha, e ele adiciona uma linha aqui. Então, add, fecha aqui, e aqui eu estou montando o meu array com dados do usuário que foram encontrados dentro do meu banco lá, certo? Vamos só salvar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer com a nossa tela de cadastro de usuário. Executar arquivo. Tá aqui, né? Como não encheu, né? Acabou que não precisou aparecer a barra de rolagem, certo? Mas ainda, quando terminar de encher aqui, vai ter que aparecer a barra de rolagem. Beleza? Senhores, como é que a data está apresentada ali? Olha a data. Está no padrão brasileiro de visualização? Verdadeiro ou falso? Falso. Como é que eu faço para transformar essa data em uma data apresentável, digamos assim? Um padrão Usando brasileiro. Simple Date Format? Simple Date Format, né? O que é o Simple Date Format? É uma classe Java que serve para me formatar, para me fazer PS, para me fazer trabalhar com os formatos de data, né? Então, o que eu vou criar aqui? Eu vou criar aqui, ó, um Simple Date Format. Simple, uma instância do Simple Date Format, né? Simple Date Format, SDF é igual a new Simple Date Format. Simple Date Format. O Simple Date Format, ele já deixa passar um padrão, né? Uma string que é padrão, né? Então é dia, mês, ano, né? Que é esse padrão que eu quero, né? Tipo assim, é um padrão que eu entendo que é interessante. Se eu não me engano, esse aqui é maiúsculo ou minúsculo, mas a gente pode testar. Aqui eu criei a instância Acho que é do maiúsculo objeto. mesmo. É maiúsculo o DD? Sim. Não. O M. O DD é O minúsculo. M é maiúsculo, sim. Agora a certeza é do D aqui. Mas a gente D é pode testar. minúsculo. Ah, sim, tá. O D e o Y também é minúsculo, né? Isso. Beleza, então Isso. vamos lá. Aqui, ó, na minha data de nascimento, eu quero que ela seja apresentada não dessa forma, né? Então, o que eu faço aqui? SDF, né, que é o meu objeto. SDF, aqui, ó, a gente criou essa instância aqui do SDF. Ponto. Perse, né, se não é format, perdão, format, e eu passo uma data. Então, o format, ele vai formatar do jeito que eu quero aqui, ó. Essa data. Então, eu passo uma date e aqui eu fecho. Pronto. E só para questão, é só visual, né? Mas é bom que se coloque a data assim para não executar arquivo, né? Para não ficar uma coisa esquisita. Olha aqui, né? As minhas datas passaram a ser do jeito que eu quero que visual, né? Não tem mais nenhum outro parâmetro. Eu posso até fazer aquela questão do formato do incrementar aqui o CPF, mas não é tanto o que a gente. Lembra que a gente tinha incluído essa pessoa aqui, essa Úrsula, né? E a gente não tinha certeza que ela tinha sido incluída ou não, né? Tá aqui, ó. Né? Foi incluída a senha dela, o CPF é o último item aqui. Senhores, componente JComboBox, componente tabela, verdadeiro ou falso? Em termos de dúvidas, em termos de saber montar isso aí.
Professor, Diga. tem que definir o tipo, né, dos itens, né? Então, aí lembra que eu falei que na tabela, lá no nossa... Aqui, ó. Na tabela que eu posso pegar daqui, ó. Que aí começa a propriedades. Né? Eu posso deixar todo mundo... Cadê o model por cima aqui? Cadê o model aqui? Modelo. Eu posso deixar todo mundo com object, né? Ó, tá vendo aqui? Object. Porque toda classe é filha desse cara aqui, né? Então eu posso deixar... Ou eu posso dizer assim, não, esse aqui é integer, né? Esse aqui é string, né? Mas isso não vai... Isso só vai impactar na hora que eu tiver que mudar, editar na própria tabela, né? Que eu botar editável lá, né? Que aí vai trazer um impacto Não, maior. professor, eu estava falando do Combo Box. Lá Perdão. precisa, não? Do que do... sim, no Combo Box, aqui, nesse cara aqui, ó, propriedades, né? Aí o código, ó, tá vendo aqui, tipo de parâmetro? Aí aqui, no caso, é perfil, né? E aí eu vou incluir perfis, né? Eu não vou incluir string. Ele nasce como string, né? Tanto que tinha item 1, item 2, item 3, item 4. Mas aí eu quero selecionar perfil, eu não quero selecionar itens, né? String, né? Então, como no relacionamento de usuário é perfil que existe lá, né? Um Mas usuário tem... no caso, eu também poderia deixar aí como string e lá no código pegar só Certo, o aí você nome não estava trabalhando não orientado a do objeto, perfil, né? né? Porque que a gente começou a trabalhar inicialmente? Lá Sim. no usuário, olha aqui, ó. O usuário, ele tinha que, se eu não me engano, na versão que você tem aí na sua máquina, ou até a última versão que eu tinha, aqui era código de perfil. E era um INT. Sim. Não é verdade? Tá aí no teu código, se tu pegar a classe usuário. Sim. Só que isso aqui não é orientado a objeto, né? Quando eu faço isso, eu estou pegando um atributo do perfil, eu não estou pegando o perfil. Um usuário, ele tem um perfil, né? Ele não tem um código de perfil, né? Ele não tem um ID de perfil. O relacionamento aqui é de um objeto com outro objeto, que de fato nós temos essa entidade perfil na nossa classe, né? Então, o relacionamento orientado a objetos é uma classe, ela tem um relacionamento com a outra classe, né? E aí eu mudei aqui, né, na questão do usuário, né? E aí agora o usuário, ele seta um perfil. Como é que eu vou mudar no DAO, né? Que eu falei para mostrar para vocês. No DAO, o que eu fiz, né? O banco de dados, ele é relacional ou ele é orientado a objetos? O nosso banco de dados, ele é um tipo de banco de dados relacional, o banco é ou relacional. ele é um tipo de dados de bancos orientado a objeto. Então, eu não consigo, no usuário, aqui, quando eu faço insert into usuário, passar um tipo, né, perfil, né? Um perfil aqui, ó, um objeto perfil. Eu tenho que passar uma coluna, né? Aqui por quê? O meu banco de dados, ele é relacional. A minha classe, ela é orientada a objeto, né? Então aqui é objeto a objeto, né? Quando eu vou salvar no banco relacional, que é o que eu estou fazendo aqui no DAO, DAO, eu tenho que pegar de fato o código, né? E como é que eu vou passar para esse insert, para esse SQL aqui, o código do perfil? Aí eu fiz isso aqui, ó, né? Cadê? Perdão, tá aqui, ó. Usuário, né? Get perfil, get código. Ou seja, o usuário, ele tem um perfil e aí o perfil tem um código, certo? Ou seja, eu fiz esse carinha aqui. Posso mudar não, se bem que eu não mudei aqui, né? Eu posso mudar isso aqui para vocês. Essa linha aqui e a outra linha na hora que eu vou buscar. Copiar. Cadê vocês aqui? Isso no meu usuário DAO, né? Vamos lá. E a segunda, tipo assim, isso aqui quando eu estou insert, né? Insert, eu pego o usuário tem um perfil e o perfil tem um código, certo? Notaram aqui? E aí eu preencho essa coluna com o código de perfil, porque aqui é relacional. Agora, na hora que eu vou consultar, né? O consultar é o seguinte: usuário
vai setar um perfil aqui, né? Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no banco, né, no DAO do banco e buscar aquele ID, né? Aquele usuário, aquele perfil que tem o ID que a tabela me forneceu. A tabela no banco de dados relacional vai me fornecer um código lá, 102, por exemplo, né? Ela vai me fornecer um número, um ID. Eu tenho que transformar esse número em um perfil. Como é que eu transformo em perfil? Vou lá e busco o ID. Isso aqui vai me devolver o quê? Um perfil, certo? E aí eu seto aqui no meu perfil, no usuário perfil. Entenderam? Não, né? Aí cria um DAO de perfil, né? Não, perfil DAO eu já tinha, né? A gente já tinha. Toda a entidade que a gente tem aqui na nossa tabela, a princípio, deveria ter um DAO correspondente, né? Então, perfil tem um DAO, plano tem um DAO, usuário tem um DAO. Só que, quando a gente estava tratando, né, a nossa classe como praticamente não orientada a objeto, né? Porque da mesma forma que estava no banco, a gente estava colocando lá na classe, e não é correto, né? A gente tem que preocupar com a questão da orientação a objeto. Então, eu vou na perfil DAO, você fala criar essa instância aqui, ó, foi criada aqui, ó, para poder usar em vários lugares. Aqui, ó. Essa aí. Eu criei aqui, como eu estou criando aqui no corpo da classe, né? Eu posso usar em qualquer método, né? Então, perfil DAO, buscar por ID, aí eu passo o código que o banco está me retornando, né? Quando o código me retornou, esse cara aqui vai me devolver um perfil. E aí eu seto aqui no meu usuário, certo? Deixa eu mandar essa link para vocês também, que aí fica mais tranquilo. Senhores, eu tenho que ir lá para outra aula, vocês estão me segurando aqui. O pessoal deve estar chateado comigo. Beleza? Senhores, voltando aqui para nossa tela lá, né? Quantas telas de cadastro a gente tem? De cadastro tem. O número de entidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 telas de cadastro. Vocês conseguem me entregar terça-feira esse aqui? Para cada tela de cadastro? Lembra que a gente criou lá a tela principal? Deixa eu ver a tela principal. Cadê a tela principal aqui? Cadastrar médicos, tela principal aqui. Executar. O que vocês fizeram que eu não fiz vocês apresentar porque a aula hoje era curta, né? Hoje a aula é meio curta aqui, né? Vocês fizeram aqui, né? Para cada paciente aqui, vocês apontaram para cá, né? Então eu tenho que ir voltando lá. Essa tela de principal aqui, vocês completaram isso aqui. Verdadeiro ou falso? Sim? Verdadeiro. Verdadeiro, né? E aí, para cada tela de cadastro, incluir mais um painel aqui embaixo com a tabela das coisas que estão cadastradas no banco. Conseguem fazer até terça? Sim ou não? Senhores? Creio que sim, professor. Creio que sim. Todos? Eu acho que sim. Acho que dá sim. Então, beleza. O que acontece? A gente vai fazendo essas mini tarefas aí, até para não deixar vocês tão soltos aqui, né? Então, tão soltos assim para a questão da avaliação final, né? Que aí vocês vão praticando e chega na próxima aula a gente consegue sanar maiores dúvidas, né? Todo mundo conseguiu montar esse fluxo e depois agora é só tentar fazer os componentes aqui embaixo. Nem toda tela tem um combo box, mas se tiver tanto o radio como o combo box, vocês incrementem também na tela de cadastro, beleza? Senhores, eu preciso ir para a próxima aula lá com o pessoal de... Se tiver o radio ou o combo box? Se tiver o radio ou se tiver uma opção de você ir lá no banco e montar um combo box, ao invés de eu digitar lá perfil, digitar alguma coisa, coloque o combo box agora. Tipo assim, já que vocês já aprenderam de certa forma a utilizar o componente, utilizem, né? Vamos tentar botar nas telas de cadastro que é permitido lá a escolha de opção, por exemplo, consulta, né? Onde você tem médico e você tem que definir é só para definir o médico e o paciente, né?
que o paciente já está cadastrado. Então você pode ir lá setar lá quais são os pacientes, qual é o médico, né? Não precisa eu digitar o nome do médico, né? Eu simplesmente vou lá no banco, olha, tem esse médico, tem esse médico e tem esse médico. Então qual médico vai ser? Vai ser esse, na consulta, certo? Certo. Beleza? Beleza. Atividade para terça-feira, todo mundo acordado, ninguém dormindo aí? Alguém tá dormindo aí? Acorda aí. Não. Então não, né? Senhores, beleza? Bom final de semana para todos. Dúvida até aqui? Que possa... Não. Não, né? Conseguem... Como a próxima aula é uma aula que é mais tempo, eu vou pedir para vocês dar... Eu vou querer ver os projetos de vocês, dar uma olhada assim, só Professor, para... Diga, eu tive um probleminha só nesse negócio dos radio? radios. Isso. Quando eu fui botar, eu não tá conseguindo botar, tipo, pra marcar um por vez. Só um. Só um, né? Lembra do grupo, do radio grupo? Isso, eu botei, mas eu lembro que tem que botar alguma coisa dentro, só que eu não entendi como que é. É que, ó, cada... Deixa eu voltar aqui na tela, no projeto, olha. Cada... Vai, abre a tela. Tela de cadastro do usuário, não, porque a gente cadastrou não foi na tela principal. Foi na principal? Não, foi na você tá no tela. Foi na tela de. paciente. Botou o usuário de cadastro paciente, perdão. Aqui, né? Para cada radio que existe aqui, né? Não basta eu colocar dentro dessa caixinha aqui, né? Eu tenho que ir aqui no propriedades, né? Dele e adicionar aqui, ó, button group. Eu tenho que dizer tá. que esse cara, ele tá dentro de um grupo chamado button group sexo, né? Que eu criei, que já tá aqui dentro, né? Então, primeiro eu arrasto o grupo, né? Dou um nome para ele. E aí, cada botão desse, eu vou aqui e digo, olha, ele está no grupo X, né? Que aí Tá. só vai permitir selecionar um. Entendi, lembrei. Eu tinha esquecido dessa parte. Beleza? Então, senão ele vai poder permitir selecionar vários, aí, né? Um ou outro, se não estiver dentro de um grupo. Aí, quem está dentro daquele grupo, eu só posso selecionar um daqueles que estão dentro do grupo. Certo. Beleza? Então, se todo mundo estiver setado no mesmo grupo, só um que vai ser selecionado. Beleza? Beleza.